Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, todos bem-vindos, ok? Que Deus possa fazer na sua vida aquilo que você tem aguardado há tempos e que essa casa possa se tornar um lar para você. Vamos para cima, galera. Eu quero bater um papo com vocês, jovens, um culto diferente. Não que eu não me ache, né? Mas existe uma diferença entre se achar e ser, né? Eu continuo me achando, mas os dias estão passando. De fato, eu estou com 46, sou pai desse garoto lindo que está descendo aqui, ó. Nosso guitarra, pai do Lucones que está aí. Mas eu quero compartilhar algo que, na verdade, não envelhece. A palavra de Deus não envelhece, quantos sabem disso? Não importa a minha idade, não importa a sua idade, importa aquilo que Deus deseja fazer. E o bate-papo com você hoje é um bate-papo assim, bastante franco, cara. A ideia que eu tenho com você é a gente falar de algo que seja uma realidade vivencial, muito mais do que uma teoria a respeito de coisas. Nós desenvolvemos muitas teorias ao longo dos anos. E ao longo desses anos, desenvolvendo teorias, quanto mais velho você fica, mais complicado você é. Sabia disso? Quanto mais velhos ficamos, mais complicados somos. Porque nós vamos ficando assim com algumas cascas e nós vamos nos tornando seletivos. Então, essa questão de nós sermos seletivos é algo bastante complexo, porque às vezes nós perdemos coisas de Deus que são importantíssimas para nós, coisas das quais nós poderíamos surfar nas ondas que Deus está nos dando, mas nós temos restrições e nós não entramos nelas. Então, olhando um pouquinho para a nossa realidade, eu quero falar com você hoje a respeito de decisões. Eu quero falar com você a respeito disso que incomoda tanto nos nossos dias, a tomada de decisões erradas ou a falta de tomada de decisões. Muitas pessoas, muitos jovens, muitos adolescentes, eles perdem coisas preciosas porque eles não se sentem em condições de decisões corretas. E às vezes eles protelam, às vezes eles esperam. E eu não sei se você já percebeu isso, mas tomada de decisões é mais ou menos como a espera de um ônibus, querido. Se você está no ponto, o ônibus passou, você não subiu, certamente ele não te espera. Ele vai passar. Então existem momentos na sua vida e na minha vida que a gente vai ter que encarar algumas questões práticas a respeito do chamado, da vocação, a respeito daquilo que Deus está fazendo. E eu quero, assim, com muita graça, eu quero que Deus possa mover o seu coração nessa noite. Eu quero que você compreenda algumas coisas que você está vivendo, algumas coisas que são importantes para você. Eu fico muito feliz quando eu vejo jovens e adolescentes, né, se dispondo à vontade do Senhor. Mas eu quero falar um pouquinho com você que não só a questão da sua disposição à vontade do Senhor, mas o quanto você tem se entregue a essa vontade que é soberana, que é muito maior do que a sua. Sabe, queridos, dogmas sempre existirão, sofismas, às vezes nós temos alguns sincretismos, são coisas que nós vamos construindo na nossa vida, que Deus está muito longe disso tudo. E nós vamos construindo por causa do sistema. Nós vamos construindo por causa de coisas que herdamos, nós vamos construindo por causa de valores que nós absorvemos. Então eu acho que essa noite é uma noite de nos despirmos um pouquinho. Se eu pudesse assim ser bem prático com você, é noite de Deus trocar as nossas vestes. Então esteja preparado, é possível que Ele arranque a sua roupa, ok? Ele quer colocar as vestes dele em você. Ele quer te trazer para a vontade absoluta. Falando em decisões, amados, Lucas capítulo 24, verso 49. A gente vai ter esse texto como base. Na verdade é só citar, né? Mas eu falei, não, vou ler o texto, né? Como ancião que sou, vou ler o texto. Vamos lá. Diz assim, ó, Lucas 24, 49. Se você quiser abrir. Seu celular aí, se estiver conectado com a palavra. Lucas 24, 49. É um texto bastante conhecido de muitos, né? Espero que você também conheça ou compreenda. E diz assim, olha, Jesus está dando uma ordem, né? Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse é um texto clássico, queridos, de quando Jesus, antes da crucificação, ele dá uma ordem para os discípulos. Jesus, sendo Deus encarnado, sabia das limitações daqueles homens que estavam caminhando com ele. Jesus sabia das limitações e dos medos que eles enfrentavam todos os dias juntos com o Mestre. Então o Mestre dá uma ordem para eles. Jesus está dizendo, olha, eu estou para subir e vocês precisam ouvir aquilo que eu tenho para dizer para vocês.
Quando eu subir, vocês devem considerar estar em Jerusalém até um tempo que é oportuno para mim e para o meu Pai. Fiquem em Jerusalém, na cidade de Jerusalém. Ficando na cidade, vocês estarão debaixo da obediência, e essa obediência vai gerar sobre vocês uma promessa e o cumprimento dela. Qual que era a promessa e o cumprimento? O cumprimento da promessa é que eles fossem revestidos de poder vindo do alto. Ou seja, haveria uma ação que não seria humana, uma ação que seria de Deus para com eles, e Deus desejava enchê-los da vontade e do poder, através do Espírito Santo de Deus. Mas acontece que não foi bem assim o desenrolar, e eu quero falar sobre isso com você, mas eu quero orar por esse tempo, colocar a sua vida mais uma vez diante de Deus, e que Deus possa abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos. Pai, nós colocamos nas Tuas mãos esse tempo juntos, oramos pelas Tuas misericórdias. Existe uma palavra, Senhor, que foi liberada e ainda faz sentido nos nossos dias, porque todas as vezes que o Senhor dá uma ordem através da sua palavra, ela deve ser considerada, Senhor. Nós estamos diante de um texto que em um dado momento havia uma ordem do Senhor para os discípulos, e eles não consideraram a ordem dada, e isso trouxe muitas colheitas para a vida deles, e nós também estamos debaixo de decisões que vão nos influenciar, e decisões que vão mudar o destino da nossa vida e da nossa história. Por isso, Pai, no nome de Jesus, ajuda-nos a compreender a Tua mensagem nessa noite através desse texto. Assim nós oramos, te agradecemos. Digam amém. Glória a Deus. Galera, é o seguinte, a grande sacada que nós precisamos ter é que existem momentos na sua vida que você vai ter que tomar algumas decisões que são cruciais para você. São decisões que elas vão mudar os seus valores, a sua maneira de pensar, vão mudar os seus relacionamentos, vão mudar o seu destino. Porque na verdade Deus, em dados momentos na vida de algumas pessoas, Ele exige algo dessas pessoas, que essas pessoas na verdade nunca pensaram em uma tomada de decisão a esse nível. Quando os discípulos estão aqui agora já debaixo de uma condição meio de que medo, assustados, inseguros, porque Jesus, Ele vinha projetando todo o seu ministério, o seu chamado, debaixo de muitos sinais, prodígios, milagres, maravilhas, e os discípulos estavam encantados com tudo aquilo. Mas de repente, em um dado momento, Jesus começa a mudar o seu discurso. E parece-me que se você olhar para as Escrituras, o discurso de Jesus, ele tende um pouquinho assim a ser meio fúnebre, sabe? Ele começa a colocar algumas coisas mais ou menos assim, olha, dentro em pouco o Filho do Homem será levado e ele será aprisionado, e depois de pegá-lo, ele será açoitado, ele será envergonhado, ele será humilhado. E uma conversa assim meio de que, olha, eu estou para morrer, eu estou prestes a ser levado pelo Pai, o dia do cumprimento da promessa está próximo, e Jesus começa a mudar, depois de 3 anos levantando, animando aqueles discípulos, Jesus começa a mudar a sua realidade um pouquinho, e Jesus começa então a entrar com um discurso um tanto quanto meio que desanimador para aqueles homens. Por quê? Porque eles estavam com a bola da vez. Na realidade humana e na perspectiva dos nossos dias, queridos, eles estavam no auge de tudo que Deus estava fazendo. Mas aí Jesus então começa a mudar o seu discurso, trazendo sobre eles uma posição assim de que, puxa vida, como será tal? E nesse momento então Jesus dá essa ordem para esses discípulos: olha, de fato eu estou prestes a subir, e eu quero que vocês compreendam o seguinte: quando eu subir, vocês precisam obedecer a minha palavra, e eu estou determinando algo sobre a vida de vocês. Agora, a grande questão, queridos, não é o que Jesus falou para aqueles homens, é como aqueles homens responderam diante daquilo que Deus estava falando. Eu me preocupo muito com as nossas decisões, porque as nossas decisões, elas implicam em questões que são eternas para nós. As decisões que você toma hoje, com certeza influenciará os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, as gerações que virão depois de você. Eu liderando a igreja ao longo desses dias, eu tenho pensado muito sobre isso, e eu tenho conversado muito com os meninos em casa, inclusive ontem bati um papão com o Lucas, a gente estava falando algumas coisas a respeito do reino. Sabe, queridos, eu não estou preocupado com aquilo que Deus está fazendo aqui hoje. Na verdade, o que Deus está fazendo hoje, essa palavra que Deus está liberando sobre a sua vida, nessa noite, você sentado aqui numa noite de sábado, o que Deus está liberando sobre você é a colheita de amanhã. A verdade é que eu não tenho tanta preocupação com os frutos muitas vezes, mas com a semente que está sendo semeada. Porque tudo,
o que você está ouvindo, tudo o que você está recebendo, todas as suas decisões, elas vão implicar um resultado daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Todas as coisas e a maneira como você conduz as suas decisões, sempre haverá de respingar na vida de outras pessoas aquilo que você está decidindo. Então as suas decisões, elas precisam sempre estar pautadas na palavra, não na sua vontade. E os discípulos, na verdade, eles estão amedrontados, queridos, eles precisam tomar uma decisão depois de uma ordem. Essa é a grande sacada que nós precisamos ter. Quais são as decisões que tomamos depois de uma ordem divina? Vale a pena lembrar que Deus está falando com eles de maneira direta através do próprio Filho encarnado. Vale a pena lembrar que o contato em que eles estão tendo com a vontade soberana de Deus é através do próprio Filho. Eu não sei como tem sido a sua relação com Deus. Eu não sei o que Deus tem colocado para você por meio da palavra, por meio do Espírito Santo. Eu não sei como você tem desenvolvido a sua vida espiritual. Na verdade, eu nem sei quanto tempo alguns de vocês têm caminhando com Deus. Se você está aqui por causa de um convite, se você está iniciando na fé cristã, se você já caminha com Deus há 10, 20 anos, se é que você tem esses 20, eu não sei, queridos. Mas sabe o que eu sei? Eu sei que todas as decisões que você toma, elas vão influenciar o seu futuro. Pessoas que você escolhe para conviver nas suas rodas de relacionamento, nos seus bate-papos, pessoas que você às vezes entende que a melhor pessoa é o seu príncipe, é a sua princesa eterna. Essas pessoas vão mudar radicalmente a sua vida. Agora a grande questão não é se elas vão mudar a sua vida ou não vão mudar a sua vida. É se as mudanças que essas pessoas estão gerando na sua vida estão conectadas à vontade de Deus. Se as mudanças que as pessoas geram na sua vida estão conectadas à palavra de Deus, você não deve ter medo. Quantos estão entendendo? Deus está fazendo coisas a respeito da sua vida nesses dias. E as decisões que Ele espera que você tome, Ele espera que sejam decisões maduras, pautadas no Evangelho e no Reino. Eu, queridos, tenho percebido que na nossa caminhada, a tomada de decisões que nós temos, na verdade, indica como está o nosso coração. Eu lido com muitos de vocês e ao longo dos anos aconselhando pessoas, eu tenho visto muito sobre isso. Sabe qual que é a questão? A questão não são só as decisões que nós tomamos, mas o porquê que nós tomamos algumas decisões. Todas as decisões vão revelar o seu coração, quantos sabem disso? Todo o desânimo que existe dentro do seu coração, ele é externado quando você decide algo. Todo o entusiasmo que está dentro de você, que move a sua vida e o seu coração, nas suas decisões, vai ficar claro para quem está à sua volta, porque existe algo dentro de você que é muito maior do que você, que está borbulhando, que não vê a hora de que tudo nasça, de que tudo venha à luz. Nós precisamos entender, queridos, decisões que nós tomamos, posicionamentos que nós temos, revelam o nosso coração. E quando eu olho para a palavra nos ensina coisas a respeito disso. Provérbios capítulo 4 nos ensina: de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque é do teu coração que caminha e te leva para a vida eterna. É de lá que vem os caminhos para a vida eterna, melhor dizendo, é do teu coração. Como está o teu coração? Se o nosso coração está pautado, queridos, a gente precisa muito aprender sobre isso. Nós precisamos aprender qual é a condição do nosso coração em relação às decisões que nós tomamos, porque não tem a ver conosco o reino tem a ver com aquilo que Ele fez na cruz em favor das nossas vidas. Então nós não podemos declarar que nós somos cristãos se não estamos dispostos a morrer para si mesmos. Não podemos, amados. O que Deus está fazendo vai muito além daquilo que nós estamos enxergando tantas vezes. O seu coração sempre vai revelar as suas decisões, e as suas decisões sempre irá revelar o seu coração. Uma das coisas mais tristes, querido, eu falei isso em alguns cultos, eu não lembro qual, não sei se foi ministrando aqui na classe de fundamentos, mas uma das coisas mais tristes que existe na vida de um ser humano é você dar comida para a criança que não tem fome. Quem é pai sabe disso. Quem é pai sabe disso. E se você é criança, às vezes, lida com alguma criança, sobrinha, parente, enfim, ou você lida com os pequenininhos, a pior coisa que existe é você dar comida para quem não tem fome. Você faz de tudo, queridos. Você faz aviãozinho, abre a boca, o aviãozinho, e a criança... O teu coração revela as suas decisões revelam o teu coração. Nós temos vivido dias na terra, queridos, onde o que Deus está fazendo através de vocês que são jovens, através dessa nova geração, através das mídias dos nossos dias, de toda a interação que eu e você temos uns com os outros, revela muito daquilo que somos, daquilo que temos. Quando você vai para as mídias, você sempre vai perceber isso. Então não tem a ver com aquilo que você vê nas mídias, mas tem a ver com aquilo que está dentro do coração de quem posta.
Deus está fazendo coisas lindas através da igreja, nós precisamos entender e discernir esse tempo, para que nós possamos tomar as decisões melhores. Então a grande questão, queridos, que nós falhamos com as decisões que Deus espera de nós, chama-se a questão tempo. Sabe, mano, tempo é um problema. Tempo é um problema. Porque nós somos a geração de que queremos tudo para ontem. O tempo sempre é um problema para mim e para você. Então quando Jesus fala com aqueles discípulos, Jesus está exigindo deles também não só uma decisão pautada na vontade de Deus, mas Jesus está declarando para eles: olha, vocês devem ficar na cidade. Esse devem ficar na cidade nos dá a ideia, queridos, de que alguns dias teriam que passar, mas eles não sabiam precisar quantos dias seriam, eles não sabiam precisar quanto tempo. E às vezes eu fico olhando para algumas coisas no cristianismo e na nossa vida com Deus, na nossa vida cristã, e eu percebo que as desculpas que são dadas não têm a ver com aquilo que está acontecendo ao lado, mas tem a ver com aquilo que nós nos posturamos diante do que está acontecendo ao nosso lado. Os discípulos não permaneceram na cidade, eles saíram da cidade. Jesus teve que andar numa estrada com eles, uma estrada chamada Estrada de Emaús, a caminho de uma cidade, e teve que abrir os olhos daqueles discípulos e dizer para ele: por que vocês estão indo embora de Jerusalém? Eu não disse para vocês ficarem na cidade até que do alto vocês fossem revestidos? É mais ou menos o que Jesus está dizendo, mas os olhos deles ainda estavam encobertos, e eles não conseguiram entender que era Jesus, e Jesus estava conversando com eles, e eles sem entender, dizendo: olha, você não sabe, você é um viajante que não sabe dos acontecimentos que houve nesses dias na terra? De que o Filho de Deus, Jesus, foi crucificado, e Jesus dando uma de João sem braço, caminhando com eles, dizendo: é verdade, vocês estão desanimados por causa disso? Sabe, queridos, decisão nos faz assim. Se você hoje se encontra desanimado, sem esperança, se você hoje tem uma linha de pensamento completamente distorcida, à parte daquilo que Deus tem na sua palavra, é porque houve um momento na sua vida que você decidiu andar com pessoas assim. Houve um momento na sua vida que você decidiu dar ouvido a pessoas que poderiam desanimar você. Houve um momento na sua vida que as suas decisões te levaram a romper com relacionamentos que colocava você debaixo da perspectiva do milagre. Sabe, queridos, nós desejamos e amamos os milagres de Deus, mas para vê-los e tê-los e desfrutarmos dele, nós temos que ter a perspectiva do milagre. Quando você deixou de andar com essa perspectiva de pessoas que incentivavam a vontade de Deus, de pessoas que te incentivavam a estar no centro da vontade de Deus, você foi perdendo aquilo que Deus te deu de mais precioso. E você foi sendo afetado pelo desânimo, você foi sendo afetado pelas mídias, você foi sendo afetado pela visão daqueles que estão em depressão, em tristeza, em abandono, se distanciando da cidade, se distanciando do propósito, porque pessoas se distanciam todos os dias do propósito. E eu preciso entender isso com você nessa noite. Onde você tem se posicionado? Quais são as suas decisões? Houve momentos na sua vida que você decidiu coisas, e as suas decisões têm colocado você em lugares dos quais Deus não espera que você ande por eles. São caminhos que parecem bons, mas o livro de Provérbios nos ensina que eles conduzem à perdição e à morte. Quantos ainda estão entendendo? Decisões, queridos, sempre vai mudar a sua realidade futura. Decisões sempre vai trazer uma colheita para aquilo que você sonha, e nem sempre a colheita que você sonha será as melhores colheitas que você deveria ter, porque as suas decisões foram erradas no processo. Você se permitiu ser conduzido pela amargura, pela tristeza, pelo abatimento, pela falta de comprometimento, pela falta do estar, pela falta de permanecer, pela perseverança. Você desistiu dessas coisas. Então hoje nós entramos com a nossa sociedade, juntamente com vocês, eu vivo muito isso, numa fé chamada fé relativa. Existe um relativismo sendo implantado nas nossas mentes todos os dias, dizendo que isso pode e aquilo também, não pode isso e aquilo também. Quando Jesus diz que é isso, quando ele diz que é aquilo, e quando ele diz que não é, não é. Estamos juntos? Eu preciso de você, vem comigo. Nós precisamos entender, queridos, as nossas decisões. As nossas decisões são importantes. Talvez eu tenha mais tempo de caminhada com Jesus do que alguns de vocês de idade. Eu tenho 27 anos caminhando com Jesus. Ao longo desses 27 anos, queridos, eu tomei muitas decisões na minha vida. Muitas decisões. Decisões que me aproximaram do centro da vontade de Deus, decisões que me afastaram totalmente da vontade de Deus.
decisões que foram super assertivas, outras nem tantas. Mas sabe o que eu percebo em relação às decisões que eu tomei ao longo desses 27 anos? Não foram as decisões que eu tomei, mas foi como eu me posturei depois de ter tomado cada uma delas. Porque existem decisões que eu tomei e foram erradas. E no meio do processo, seguindo, depois de ter decidido, eu percebi que estava num caminho de morte e era erro. Então eu me posturei de maneira diferente, eu retrocedi, eu voltei, eu me arrependi e eu voltei no centro da vontade de Deus. É quando nós entendemos, queridos, que quem conduz e guia as nossas vidas não são homens nem mulheres, nem religião, não são os líderes que nos conduzem, o que deve nos conduzir sempre é a palavra de Deus. É ela que deve fazer toda a diferença na minha e na sua vida. Às vezes tomamos decisões por causa de homens, por causa de cultura, de coisas que somos ensinados, mas Deus está declarando sobre a sua vida nessa noite: as suas decisões devem ser pautadas em mim. Nunca tenha vergonha nem medo, querido, de reconhecer que você de repente trilhou alguns caminhos ou trilha alguns caminhos por causa de convicções que você recebeu ou herdou de pessoas, por causa de convicções que você atribui ao sistema, por causa de convicções que você agasalhou porque você entendia que era o melhor, mas hoje, sendo confrontado pela palavra de Deus, você entendeu que não é o melhor. Nunca tenha vergonha de se arrepender e dizer: Senhor, olha, eu quero recomeçar, enquanto ainda é tempo, ainda há tempo. Sabe quantas oportunidades Deus deu a alguns homens e mulheres na Bíblia antes de trazer juízo sobre eles? Quantas vezes Deus repreendeu Israel e disse para Israel que desejava que Israel voltasse ao centro da adoração e da vontade, mas Israel não compreendeu. Muitas vezes foi julgado por causa disso. Centenas de milhares de pessoas foram ceifados pela ira de Deus no Antigo Testamento por causa da lei, porque a lei era olho por olho, dente por dente, e na lei não tinha conversa, queridos. Quando Deus trazia juízo, Ele não olhava para quem. Não importava estatura, não importava idade, não importava status social, não importava. Se estava debaixo de desobediência, Deus trazia o seu juízo. Sabe quantas pessoas foram afastadas, queridos, da vontade de Deus por decisões erradas? Mas nós vivemos o tempo da graça. E no Novo Testamento nós vivemos achando como se Deus mudou. Deixa eu dizer algo para você: Deus não se converteu porque você veio para a igreja. Nossa, Deus se converteu, né? Hoje Ele é amor, Deus já não traz mais juízo como trazia. Nossa, a graça sempre existiu, queridos, desde o Antigo Testamento. A graça existe no Novo Testamento. A graça sempre foi, na verdade, um atributo de Deus para a humanidade. É um atributo, é um dom, é uma graça, é um favor imerecido. Ela sempre existiu. Ela existiu no Antigo Testamento, ela existiu no Novo. No Antigo Testamento ela existiu porque Deus começou a providenciar animais para morrer em favor daqueles que pecavam, para que eles não morressem. A graça sempre existiu. Então Deus não se converteu porque nós estamos no período do Novo Testamento. Deus, na verdade, sempre foi convertido, queridos. Não tem a ver com a conversão de Deus, tem a ver com a nossa. Então decisões são importantes para mim e para você. E o que Deus está fazendo é dar a você uma liberdade que você precisa aprender a lidar com ela. Eu preciso aprender a lidar com essa liberdade. Eu preciso entender que as minhas decisões vão me colocar em sonhos, em projetos que eu estou sonhando e esperando há anos e tempos. Mas são as decisões. Por que eu estou falando sobre as nossas decisões? Porque prega-se muito sobre o Evangelho da Graça e a responsabilidade de Deus. A pergunta que eu me faço todos os dias: qual é a responsabilidade do homem no processo? Porque nós pregamos sobre a graça, queridos. Deus é responsável por tudo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas existe uma responsabilidade nossa em responder aquilo que já foi feito. Há uma atribuição nas nossas vidas por conta da salvação imerecida que nos alcançou. Não existe nada que você faça que possa roubar de você aquilo que Deus te deu. E nem aquilo que você pode receber a mais do que já foi recebido. Não existe nada que você faça. Não existe, queridos. Deus nos salvou através de Cristo Jesus e ponto. Isso não muda. Mas existem qualificações e qualidades na vida de pessoas que foram salvas, que precisam ser expressadas através das suas decisões. Eu me lembro de algumas decisões, queridos, das quais eu nunca as negociei. E às vezes eu fico assim, sabe o que eu acho irado em Deus? Eu acho o máximo em Deus, como Deus traz à existência coisas que não existem, e que aos olhos humanos é impossível compreendermos. Queridos, Deus pega um garoto de 18 anos, eu tinha 18 anos,
E Deus pega e tira esse garoto de 18 anos do meio das drogas, 5 anos de dependência química orgânica, usando droga todos os dias, acabando com tudo à sua volta, perdendo toda a condição social que tinha, fazendo a família sofrer, sofrendo, um fantasma. Eu tinha me tornado um fantasma, excluído pela sociedade, os meus irmãos não conseguiam mais se relacionar comigo, a minha mãe não tinha mais condição de me conduzir no processo, a família estava abrindo mão. Então Deus pega um garoto de 18 anos, afundado nas drogas, e diz para aquele garoto: eu vou fazer de você uma pessoa que vai abençoar as nações. Eu acho isso irado, queridos. Sabe por que eu acho irado? Porque eu recebi uma palavra de Deus. A grande questão é o que eu faria da palavra recebida. Essa é a grande questão. Sabe por quê, amados? Porque quando Deus nos liberta, Ele diz: olha, eu te libertei, agora seja livre. Me prova isso, pastor. Te provo lá com Romanos capítulo 6. Não vos coloquei debaixo do jugo da escravidão novamente, uma vez que vocês foram salvos e libertos para isso. Nós fomos salvos e libertos para sermos livres e salvos em Deus. Não se coloquem de novo debaixo do jugo da escravidão, embora você tenha sido livre. Então eu tive que tomar algumas decisões na minha vida, queridos. Aos 18 anos de idade, Deus começou a fazer coisas que para mim eram impensadas e não eram muito entendidas por mim. Então eu comecei a compreender que existia um mundo que era muito diferente do mundo que eu vivia. E quanto mais eu entendia e quanto mais decisão eu tomava em relação a esse mundo, mais Deus mudava a minha história. Então Deus começa a me colocar coisas que na verdade são conhecidas até nos nossos dias e sempre serão como sobrenaturais, coisas que não eram normais. Então Deus começa a curar pessoas, e Deus começa a levantar enfermos, e Deus começa a salvar pessoas, e Deus começa a tocar pessoas, e Deus começa a mudar a minha realidade, e começa a restaurar a minha família, e começa a fazer muitas coisas, coisas das quais eu não entendia. Eu não entendia, mas uma coisa eu sei, queridos: a cada decisão, a cada pauta que Deus tratava comigo em relação às minhas misérias, eu tomava decisões que eram adicionadas à palavra de Deus, direcionadas à sua vontade. A cada coisa que acontecia, eu acreditava no futuro que Deus tinha, que eu ainda não compreendia Ele totalmente. Então a primeira questão que eu quero que você entenda: existem pessoas nos nossos dias frustradas, jovens e adolescentes, queridos, deixando a casa de Deus e os caminhos do Senhor, porque estão frustrados com promessas que Deus fez e não cumpriu. Deixa eu dizer algo para você. Se Deus fez promessas a você, Ele é fiel e justo para cumpri-las. Se essas promessas não se cumpriram ainda, existem duas coisas que nós devemos considerar: ou ainda não é o tempo de Deus, ou nós precisamos avaliar se foi Ele que falou. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E Deus então havia me dado uma promessa, queridos, no dia que Ele me chamou, e nós chamamos esse processo de conversão. Em uma tomada de decisão, Deus me disse: olha, você precisa permanecer, não na cidade, mas você precisa permanecer na minha vontade, porque eu vou fazer de você uma pessoa que vai abençoar as nações. E eu me lembro que um garoto sem recursos, queridos, começa uma trajetória de restauração em tudo. E enquanto Deus está me restaurando, eu estou focado somente no que Ele está me dizendo dia a dia. Eu olho para o meu futuro com muita esperança, e eu estou vendo Deus fazer muitas coisas, e eu já estou colhendo muitas outras coisas por causa das decisões que Deus foi me dando, a graça de tomar no caminho. E no meio dessas colheitas todas, então, eu recebo um convite para pisar na África, para ministrar na África. E eu me lembro que quando eu e a Giovana fomos para a África, queridos, e eu quero compartilhar isso com você para falar a respeito das decisões que você toma. E eu me lembro que quando nós pisamos na África, que nós desembarcamos, que eu pisei em solo africano, quando eu tirei os pés do avião, Deus me lembrou de uma promessa. Foi instantâneo, queridos, foi ato contínuo. Eu pisei em solo africano, Deus falou comigo: eu disse para você um dia que você iria abençoar as nações. Sabe, queridos, hoje nós falamos isso a respeito das mídias. Eu sei que existem muitos desejos, muitas vontades para você. Mas quando Deus me prometeu algo lá atrás, eu criei piamente naquilo que Ele falou, e de que tudo que Ele falou para mim seria uma realidade. Mas como poderia ser uma realidade se no dia do meu batismo eu não tinha um tênis para pôr no pé, porque a droga tinha levado tudo? No dia do meu batismo, queridos, eu não tinha um tênis para ser batizado. E eu falei para a Giovana: como que eu vou para o batismo, amor, se eu não tenho um tênis para usar? Porque eu perdi tudo. Não tinha emprego, queridos, não tinha nada.
Como que Deus pode pegar uma coisa que não existe e trazer à existência as coisas que são desejo de tantas outras pessoas? É porque Deus sempre faz assim, queridos, nas nossas decisões, em relação àquilo que Ele já liberou, nós só precisamos entender se nós queremos ou não viver no processo que Ele tem. E sabe, queridos, para Deus não há limites. Os céus é o limite para você. Quantos creem nisso? Digam amém. Você está se vendo dentro de uma comunidade, aqui no bairro Ana Jacinta, queridos, aqui no bairro Anita Tiese, é isso que você está vivendo? É isso que você está enxergando? É isso que você está entendendo? Eu quero dizer para você, os céus são o limite para você. As suas decisões vão determinar o seu coração, e o seu coração vai deixar claro para Deus onde você vai ser levado. O seu coração vai deixar claro. Todas as pessoas que Deus levantou, Deus deixou claro o que esperava deles e Deus os conduziu no processo. Então, tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida ao longo desses anos, eu não conto com os meus recursos, eu conto com os recursos de Deus. Eu já pisei em lugares, queridos, já conversei com pessoas das quais, naquele período da minha vida com 18 anos, eu jamais imaginei que um dia poderia estar diante de pessoas na qualidade das quais Deus nos coloca nos dias de hoje. Sabe, os anos passaram, eu estou aqui ministrando para você a palavra de Deus. Uma pessoa sem perspectiva alguma, que na verdade assim era que os neurônios iam ser todos comidos por causa das drogas. Meu, que Deus está fazendo algo muito diferente, é algo surreal para mim. Olhar para vocês, uma geração que está se achegando, nós estamos iniciando, nós temos 1 ano e meio de comunidade. O que Deus está fazendo, queridos, eu quero dizer algo para você, haverão dias, e eles não estão longe, e eu tenho a compreensão disso muito claro, por causa daquilo que Deus está fazendo, queridos, que nós não teremos limites daquilo que Deus haverá de fazer através de nós, enquanto cristãos de comunidade. Não tem a ver com prédio, queridos, não tem a ver com espaço, não tem a ver com a estrutura, tudo isso Deus vai continuar nos dando, mas eu ainda estou posicionado debaixo de uma palavra, que Deus diz, não sai para mim dessa posição, e eu não tenho saído dessa posição. Às vezes eu sou afrontado, querido, sou confrontado, até mesmo pelas minhas emoções, pelos meus desânimos. Às vezes eu sou abatido por causa de algumas coisas que querem me jogar para baixo. Mas todas as vezes que essas coisas me alcançam, eu tenho uma promessa. Eu estou debaixo de uma promessa. E eu creio que Deus tem uma promessa para você. E que aquilo que Deus liberou na sua vida não é simplesmente uma vida de religião de vir à igreja. Não é simplesmente uma vida de religião, de estar no meio de um grupo de pessoas que é uma comunidade. Eu vejo vocês, queridos, pastores, líderes fortes na nossa nação. Eu olho para vocês, eu tenho falado com a Giovana todos os dias, Deus vai tirar muitos de vocês daqui, vai levar vocês para lugares dos quais vocês nunca almejaram. Porque o que Deus tem, na verdade, não tem a ver com o seu emprego, tem a ver com aquilo que Ele vai fazer através da profissão que Ele te deu. É diferente a perspectiva de vista. A nossa vista, querido, a nossa visão, ela precisa estar conectada no Evangelho. Você acha que Deus está capacitando você com muitos dons e talentos e abrindo portas para você porque Ele está preocupado em enriquecer você por causa da sua profissão? Desiste. Não tem a ver com isso. O que Deus deseja é que a voz dEle seja ouvida nas nações através de você. É que ela seja ouvida através de você, por onde quer que você ande, as pessoas possam saber que existe um Deus que salva, liberta e cura. E que a capacidade que Ele está te dando, e que aquilo que Ele está fazendo para te levantar entre os demais com quem você convive, é porque Ele vai te usar entre os lugares dos quais outros não podem acessar. Quantos ainda estão aqui? Vem comigo. Querido, quando nós dizemos que estamos juntos, nós estamos juntos de fato e de verdade. A igreja é uma grande família, a igreja na verdade é uma grande convenção celestial. É onde Deus capacita você e depois de ter capacitado você, Ele te solta. Para que você possa dar frutos e possa dar frutos em abundância. Enxergue mais longe, querido. Enxergue mais longe. Perceba o que Deus está fazendo. Tira os seus olhos de simplesmente ser babá de alguém. Quando falamos sobre discipulado, achamos que somos babá de alguém. Quando falamos sobre cuidar do ministério com as crianças, achamos que somos babá das crianças. Como falamos dos adolescentes, achamos que somos babá dos adolescentes. Ei, ninguém é babá aqui. Aqui ninguém é babá. E nunca será. A visão de Deus nunca é que você seja babá daqueles que são menores ou imaturos. A visão de Deus é que você possa colocar
dentro dos corações que você está sendo levantado para tocar, você possa colocar em uma chama, e você possa incendiar as nossas crianças, e você possa incendiar os nossos jovens, você possa incendiar os nossos adolescentes, você possa incendiar os nossos adultos, os nossos velhos. Existe uma chama nas suas mãos para ser compartilhada, para que pessoas sejam incendiadas através daquilo que Deus está te dando. Então não tem a ver simplesmente com um rito religioso de você vir a um culto de jovens. Deus trouxe você aqui essa noite para mudar as suas decisões, e que as suas decisões possam estar pautadas naquilo que Ele está fazendo. Decisões, queridos, muda a nossa história e muda o nosso destino. Deus está mudando destinos aqui hoje. Quantos creem, digam amém. Deus está mudando destinos aqui hoje. Quantos dons, quantos talentos vocês têm? Eu tenho, queridos, eu tenho. Eu, quando olho para a minha vida em relação à vocação e ao chamado que Deus me deu, eu me vejo como Josué e Caleb. A Bíblia diz que Caleb, com 80 anos de idade, ele teve a oportunidade de pisar Canaã, a terra prometida. Só que quando ele vai, então, em direção à terra prometida, disseram para ele: Caleb, mas você já tem 80 anos. Como é que nós vamos fazer isso? Deus prometeu isso para você há 40 anos atrás. Você tinha 40. Você estava no vigor e na força da sua melhor idade. Sabe o que Caleb disse, queridos? Tal era a minha esperança, a minha perspectiva de possuir a terra com 40 anos, tal é hoje. A mesma postura, a mesma vontade, o mesmo querer, a mesma posição, a mesma visão, o mesmo sentido, a mesma força. Se eu tinha que morrer com 40 anos para possuir a terra, que eu morra hoje. Mas se eu tinha que possuir e vencer, que eu possua e que eu vença hoje. Quantos estão entendendo? Então não fala para mim a respeito da sua idade. Não fala para mim se você é novo demais, se você é jovem. O que precisa mudar é a sua visão, porque é a sua visão que vai determinar as suas decisões, e as suas decisões vão expressar o seu coração. Se o seu coração é pequeno e você olha só para dentro daquilo que você tem como escopo, que você tem como visão, você não vai acessar as chaves que Deus tem para você. Deus tem chaves para você, você precisa acessá-las. Você precisa ter a sua visão expandida. Você precisa olhar para a igreja como reino, como um todo. Para de olhar para a igreja como algo que é simplesmente um grupo de pessoas reunidas. Não olhe para a igreja como uma célula, queridos. A igreja, ela é uma célula, mas ela não é somente uma célula. A igreja é um corpo. Olhe para a igreja como um corpo. Então você precisa olhar para aquilo que Deus está fazendo, muito além daquilo que você está entendendo. Quando você olhar para os seus amigos, quando você olhar para o seu cônjuge, para a sua namorada, quando você olhar para aquilo que Deus está te dando para o seu namorado, quando você olhar para o seu emprego, você precisa entender que as decisões que você está tomando vão implicar na vida daqueles com quem você está convivendo. Então eu, quando olho para os meus filhos, porque eu sou pai, tenho o privilégio de poder dizer isso, muitos de vocês não são, mas quando eu olho para os meus filhos, queridos, você acha que eu vejo um bom profissional? Meu filho está aí, foi premiado recentemente agora num prêmio internacional na área que atua. Ele não está morando aqui, mora em São Paulo, foi premiado. Louvado seja Deus por isso. Mas quando ele foi premiado, queridos, eu louvei a Deus pelo prêmio que ele recebeu, porque tem mérito humano nisso também. Ele e o parceiro dele, porque era uma dupla, eles se posicionaram, estudaram e ralaram muito para produzir o material para ser aprovado. E foram aprovados internacionalmente. Mas deixa eu dizer para você, a minha alegria está em vê-lo prosperar, mas a minha maior alegria está em ver o que e por que Deus está dando essa condição a ele. Você já fez contas a respeito de quantas pessoas não têm a inteligência que você tem? Você já fez essa conta? Queridos, elas não são piores do que você por causa disso. Não se ensoberbeça. As pessoas não são piores do que você porque elas são mais burras, na sua percepção. Mas você já prestou atenção quantas pessoas não têm a inteligência que você tem? Você já parou para avaliar quantos deficientes estão em cima de uma cadeira de roda e eles não podem fazer o que você faz? Eles não são piores do que você porque eles têm uma limitação física, porque eles não têm um membro do corpo. Mas você já prestou atenção e percebeu que você tem todos os membros funcionando de maneira saudável e ativa? Por que será? Quais decisões você pode tomar com aquilo que Deus deu nas suas mãos e confiou a você?
Você já percebeu que pessoas não têm o dom que você tem? Por que será que você os tem? Meu sonho é cantar, eu nunca consegui. Aliás, sou reprovado pelo Ministério de Música sempre. E às vezes eu entro num zoô aqui, eles falam, pastor, abandona, está me desafinando aqui em cima, está me tirando do tom. Eu acho que entre o tom e o GR eu fiquei com o GR. Mas está tudo certo para mim também, queridos, é o caminho. Sabe por quê? Eles também não pregam. Tocam muito. Cantam muito, mas não pregam. Está tudo certo. A Bíblia diz que Deus dá o dom conforme a necessidade do corpo, da igreja. Quantos estão entendendo? Decisões a respeito dos dons que Deus confiou nas suas mãos, do talento que você tem. Decisões a respeito das ordens que Ele está te dando, do tempo e da vocação e do chamado que Ele tem. Eu quero finalizar com você, querido, porque eu sou prático, eu sou objetivo. Você veio aqui só receber um recado de Deus. Vou finalizar com você falando de Davi. Quantos sabem que quando Deus chama Davi, ele era um garoto? Aliás, os homens da Bíblia, da trajetória do Antigo Testamento, a maioria deles eram crianças. Pessoas foram levantadas por Deus como profetas com 8 anos de idade, como reis com 8 anos de idade, 10, 12 anos de idade, 13 anos. Davi era um garoto, provavelmente 16 anos. Então tem uma promessa de Deus para a vida dele. E Davi tem que tomar algumas decisões, queridos, com a promessa que recebeu. Uma das decisões que Davi teve que tomar era não tocar no rei que estava ativo. Ele teve oportunidades, mas não fez. Porque ele entendeu um princípio. Quando Saul começou a perseguir Davi, Deus coloca Saul nas mãos de Davi para ser morto por Davi por 2 vezes. Quantos sabem disso? Um dia está lá, Saul aliviando o ventre, dentro de uma caverna, e Davi está escondido dentro da caverna. E aí eu fico pensando agora, Saul está de calça abaixada, agachado, Saul não ia conseguir nunca se defender de Davi, e Davi está nas costas de Saul, vendo aquela proeza, visão do inferno. Mas Davi está lá. Mas ele não toca em Saul, ele corta um pedacinho das vestes de Saul para comprovar a fidelidade dele. Falou, rei, o senhor teve nas minhas mãos, eu poderia ter tirado a sua vida e não tirei. A prova disso é que eu cortei um pedaço da orla do seu manto, para provar que eu decidi não tirar a sua vida. Eu olho para a vida de Davi, queridos, eu fico prestando atenção em algumas decisões. Davi tomou algumas decisões ruins na vida, erradas. Nas decisões erradas de Davi, ele perde um filho. Depois perde outro, porque daí ele perde Absalão depois, por causa de decisões erradas. Davi deveria ter corrigido um dos filhos dele que havia estuprado a própria irmã e não corrigiu. Um outro filho de Davi, chamado Absalão, fica cabreiro com isso e se revolta contra Davi. Em se revoltar contra Davi, então ele se levanta para tirar o trono de Davi e vem um juízo de Deus sobre o menino, Absalão, um rebelde. E Davi então agora perde um outro filho por causa de uma decisão que ele deveria ter tomado assertiva e errou. Porque ele não se importou com o estupro da filha, ele fez vista grossa. Davi fica no pátio, queridos, do palácio, e fica no palácio quando era para os reis estarem em guerra. Davi decide ficar em casa, ele decidiu, ninguém mandou. Aliás, ao contrário, havia uma ordem para ele guerrear. E ele fica em casa, e ele vê uma mulher tomando banho. E ele se prostitui com essa mulher, adultera com ela, manda matar o marido dela porque ia ficar ruim para ele, ele toma uma decisão errada. Essa mulher engravida, fica ruim. Ele perde a criança. Davi foi julgado, queridos, pelos seus atos de erro. Mas sabe o que eu acho lindo sobre Davi na Bíblia? A Bíblia diz que Davi, próprio Deus dizendo, Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. O que isso nos ensina, pastor? Isso nos ensina que as tuas decisões, às vezes elas são assertivas, às vezes elas são erradas. O que determina se o seu coração é um coração segundo o coração de Deus? É o que você faz depois das decisões que tomou. Quando você está jogando todo mundo no chão e levando todo mundo para baixo.
Acho que é período de alguns de nós tomarmos uma decisão de nos arrepender e trazer as pessoas para cima de novo. Porque existem pessoas que estão penduradas em você, elas não estão penduradas na igreja, muito menos em Cristo. Porque se pendurou em você, ela está longe de Cristo, né? Só que você leva todo mundo para baixo. Por quê? Porque o seu humor muda todos os dias. Um dia você levanta beijando até o espelho, outro dia você levanta odiando você mesmo. É assim que você vive, porque você oscila. E nas suas oscilações, e você tem algumas características a respeito do reino, que você acha que você é a última bolacha do pacote, que você entende a teologia, que ninguém tem nada a ver com a sua vida, que você não tem compromisso com ninguém, que você não... Não é assim, gente. Levamos pessoas para baixo por decisões erradas. Então eu acredito que é a noite de nos arrependermos, queridos, e aqueles que nós estamos levando para baixo, trazê-los para cima. É o que Davi fez, por isso ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Quando ele entendeu que errou e que ele estava levando pessoas para baixo, ele pediu perdão para Deus e se reposicionou. E no reposicionamento de Davi, Deus levanta ele como um rei segundo a vontade de Deus, da linhagem de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o filho de Davi, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu a morte e aquele que está contado na genealogia de Davi. Sabe por quê? Jesus está contado na genealogia desse homem, porque esse homem era um homem que errava como eu e você nas decisões que tomava, mas depois de ter tomado decisões erradas, ele se reposicionava e dizia: olha, existe um caminho melhor, que é o centro da vontade de Deus. E é para isso que Deus trouxe você aqui nessa noite. Deus quer te reposicionar, e eu quero orar com você. Quando vocês recebem essa palavra, digam amém. Se você entendeu essa palavra, eu queria que você se colocasse em pé, eu quero orar por você. Ministério de Música, por favor. Obrigado porque você veio junto, hein? Não dormiu. Estava precisando que eu estou... Quero orar com você, querido. Nós estamos num culto de jovens, né? Um pouquinho diferente daquilo que nós somos acostumados aqui no culto dos adultos. Até porque agora a maioria das pessoas estão sendo vacinadas, está havendo uma flexibilização. Eu acredito que a gente vai retomar os cultos num formato um pouquinho mais livre. Mas eu quero partir de hoje. Primeira decisão que eu quero chocar com as suas vontades é a decisão de expressar publicamente a decisão que tomou. Se você tem coisas para decidir em relação à vontade de Deus, das quais você está correndo delas, ou você está entendendo que sempre é melhor do seu jeito, mas nessa noite você está decidida a renunciar para fazer a vontade de Deus e decidir pela vontade de Deus, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Pode usar até as laterais lá assim, ó, para não ficar todo mundo muito aglomerado. Se nós viermos na frente aqui e de repente ficar muita gente, você pode ir ficando mais para trás, assim, dá para manter uma certa distância. Mas nessa noite, eu quero que você possa expressar a sua decisão. Se você está decidida nessa noite a estar no centro da vontade de Deus, a compreender que as suas decisões vão mudar a sua história, a compreender que as suas decisões vão mudar o seu destino, eu desejo que você saia do seu lugar, porque eu quero orar por você. Não tenha vergonha, porque você não está fazendo isso para homens, você está fazendo isso para Deus. Enquanto nós adoramos, você vai sair do seu lugar, nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Que Deus possa movê-los daqui para frente e que vocês possam sair dessa casa debaixo da perspectiva daquilo que receberam. Eu declaro sobre a vida de vocês, eu sinto mesmo uma graça de Deus sobre a vida de cada um de vocês, e eu acredito, Deus irá direcioná-los. Sabe, enquanto eu orava por vocês, houve uma impressão no meu espírito de que Deus chama as coisas improváveis deste mundo. Nós temos um problema enquanto humanos, queridos. Nosso problema enquanto humanos é colocar sempre os olhos nos craques. Daqui a pouco nós temos uma final para assistir aí, para quem gosta de futebol, Brasil e Argentina, final da Copa América. Nós sempre vamos colocar os olhos nos craques, porque a gente espera algo dos craques. Mas sabe o que eu vejo que é maluco em Deus, queridos? Deus sempre levanta aqueles que não são.
Então é sempre aquele assim que entrou no último minuto, estava no banco reserva, fez o gol. Está entendendo? Porque Deus é assim. Deus não olha para vocês como o homem olha. Deus olha para vocês com os olhos eternos de graça, de poder, de amor que Ele tem. Então quando eu vejo Deus levantando pessoas simples como vocês nesta noite, eu acredito que o que Deus vai fazer através da vida de vocês em Presidente Prudente, na nossa nação, queridos, vai bombardear o inferno. Olha, se você é dado as anotações, chegar na sua casa, escreva lá no seu smartphone, escreva lá num bloco de notas, escreva lá num diário que você tem, anota a data de hoje. Daqui 5 anos, se você não sair da cidade, como Jesus diz, não saia de Jerusalém. É figurativo, né, queridos? Eu estou dizendo da vontade e do propósito. Daqui 5 anos, você pega essa anotação, não saia da vontade de Deus. Daqui 5 anos você vai ver o que Deus fez. Pessoas, queridos, vão reconhecer o chamado, a vocação e o ministério que Deus está confiando nas mãos de vocês. Quantos creem nisso, digam amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês, galera, em nome de Jesus, e que você possa ter um final de semana abençoado.